O caminho da autotransformação. Eva Pierre Hakos. Capítulo 8, parte 3. Se os sentimentos são tolhidos, o amor não pode crescer. Não considerando a religião, a filosofia ou a doutrina que sigam, todos vocês sabem que o amor é a primeira e maior de todas as forças. Em última análise, é a força única. A maioria de vocês utilizou esta máxima muitas vezes. Gostaria, porém, de saber, meus amigos, se sabiam que estavam usando palavras vazias, sempre se desviando do sentimento, da reação e da experiência. A verdade é esta. Como você pode amar se não se permite sentir? Como você pode amar e, ao mesmo tempo, continuar sendo o que decide chamar de desapego? Isso significa permanecer não envolvido pessoalmente, não arriscando o sofrimento, a decepção e o envolvimento pessoal. Você pode amar de modo tão cômodo? Se você deixar dormente a sua faculdade de sentir, como pode verdadeiramente experimentar o amor? O amor é um processo intelectual? É um amor uma questão tíbia de leis, palavras, letras, regulamentos e regras sobre os quais você fala? Ou é o amor um sentimento que brota do fundo da alma, um ardor de impacto que flui e que não pode deixá-lo indiferente e intocado? Não é ele, antes de mais nada, um sentimento, e não é só depois que o sentimento é plenamente vivenciado e expresso que dele resultará a sabedoria e talvez mesmo a percepção intuitiva como um subproduto, por assim dizer. Como você espera chegar à espiritualidade e espiritualidade e amor são uma só coisa, não dando atenção aos seus processos emocionais? Pense nisso, meu amigo. Comece por observar como você retrai, esperando por uma espiritualidade confortável que prescinda de seu desenvolvimento pessoal como o mundo dos sentimentos. Depois de ver isto com clareza, você compreenderá como essa atitude é irracional. Suas racionalizações conscientes ou inconscientes em ainda negar a percepção e a expressão de suas emoções, embora no momento que ainda sejam bastante destrutivas, assumirão uma luz diferente a seus próprios olhos. Você observará a sua resistência a fazer o que é tão necessário com um pouco mais de compreensão e verdade. Qualquer desenvolvimento espiritual será uma farsa se você negar esta parte do seu ser. Se você não tiver a coragem de deixar que o negativo em você aflore a superfície de sua consciência, como poderão emoções saudáveis e fortes preencher seu ser? Se você não puder lidar com o negativo porque ele se encontra fora da sua consciência, esse mesmo elemento negativo se interporá no caminho do positivo. Você que agora segue este caminho e faz o que é tão necessário, irá inicialmente experimentar uma avalanche de sentimentos negativos, mas depois que esses sentimentos tiverem sido adequadamente compreendidos e tiverem amadurecido, sentimentos construtivos desenvolver-se-ão. Você sentirá o ardor, a compaixão e o envolvimento bem comum. Nunca imaginou ser possível. Não se sentirá mais isolado. Começará a relacionar-se com os outros na verdade e na realidade, não na falsidade
e no auto-engano. Quando isto acontecer, uma nova segurança e respeito por você mesmo se tornará parte de você. Você começará a confiar e a gostar de si mesmo. Pergunta: é possível ter fé em Deus e no amor sem maturidade emocional? Resposta: é impossível. Se por amor entendemos o amor verdadeiro, a disposição de envolver-se pessoalmente e não a necessidade infantil de ser amado e afagado que tantas vezes confundimos com amor, a maturidade emocional é a base necessária para que o amor e a fé verdadeiros existam. Amor e fé e imaturidade emocional são mutuamente excludentes, meu filho. A capacidade de amar é consequência direta da maturidade e do desenvolvimento emocional. A verdadeira fé em Deus, no sentido da religião verdadeira em oposição à religião falsa, é de novo uma questão de maturidade emocional, porque a verdadeira religião é autodependente. Ela não se agarra a um pai autoridade devido à necessidade de ser protegida. A fé e o amor falsos sempre carregam a forte conotação emocional de necessidade. O amor e a fé verdadeiros derivam da força da autoconfiança e da responsabilidade pessoal. Essas são atributos da maturidade emocional e somente com força, autoconfiança e responsabilidade é que o amor, o envolvimento e a fé verdadeiros são possíveis. Quem quer que tenha alcançado o desenvolvimento espiritual conhecido ou desconhecido na história, teve necessidade da maturidade emocional. Pergunta: se alguém que esteja fazendo este trabalho descobre emoções turbulentas que remotam a infância, como é possível controlá-las, substituí-las e deixar que se desintegrem sem que a pessoa que a ajuda neste trabalho esteja presente? No momento, digamos 2 vezes por mês, quando temos a oportunidade de expressá-la, na presença de um assistente, podemos não sentir tais emoções, ao passo que as sentimos muito fortes em outras ocasiões. Se alguém estiver sozinho, qual é a maneira correta de controlar essas emoções no momento em que se manifestam? Resposta: em primeiro lugar, é significativo saber se as emoções somente surgem quando a pessoa não está fazendo este trabalho ativamente com o assim chamado assistente. Só isso basta para indicar uma forte resistência. Esse é o resultado longo e prolongado da repressão. Devido a essa repressão, as emoções que brotam em primeiro lugar aparecerão em momentos inoportunos e serão tão fortes que podem confundir a pessoa. Mas depois de um tempo relativamente curto, com a vontade interior verdadeiramente determinada a encarar o eu em sua totalidade, as emoções destrutivas não apenas começarão a aparecer em ocasiões adequadas e no lugar adequado, mas também você será capaz de controlá-las com um resultado significativo. O estado de resistência aponta para o fato de que a luta e o ódio interiores ainda existem juntamente, com o desejo infantil de que conflitos manifestos devam ser resolvidos enquanto o mecanismo de defesa básico é mantido intocado. Se as emoções destrutivas o dominam, em vez de você ser capaz de dominá-las sem repressão, o que temos é uma forma de explosão de temperamento em que a psique diz: veja,
Foi você que me forçou a fazer isso. Veja agora para onde isso leva. Se essas emoções sutis e ocultas podem ser detectadas, isso diminuirá o risco de que emoções negativas adquiram uma força que a personalidade não consiga controlar. Em segundo lugar, é importante que você não se sinta culpado pela existência de tais emoções, as quais provavelmente são incompatíveis com a imagem que você faz de si mesmo. Se aprender a aceitar sua realidade em vez de sua autoimagem distorcida, a forma das emoções negativas se reduzirá. Sim, sem dúvida. Você experimentará emoções negativas, mas não terá medo de que possam levá-lo a perder o autocontrole. Deixe-me colocar deste modo: o forte impacto das emoções negativas, a ponto de você considerar-se incapaz de controlá-las, é devido não tanto à existência em si dessas emoções, mas à falta de aceitação do fato de que você não é o seu eu idealizado. As emoções negativas em si seriam muito menos perturbadoras se você não se apegasse ao eu idealizado ao mesmo tempo que luta para renunciar a ele. Depois de aceitar-se como é e depois de tomar a decisão interior de abandonar a ilusão com relação a si mesmo, você se sentirá muito mais à vontade. Você se sentirá capaz de vivenciar emoções negativas de modo a favorecer o seu desenvolvimento. Você obterá delas inspiração, mesmo estando sozinho no momento. Além disso, as emoções surgirão durante sessões de trabalho e proporcionarão percepção intuitiva ainda maior, se forem expressas e trabalhadas. Assim, não posso dar-lhes um conjunto de regras, posso apenas indicar o motivo que está por trás dessa manifestação. Se você realmente o entender, se desejar compreendê-lo, e se a partir daí você for para a frente, isso o ajudará muito. Naturalmente, esta advertência é dirigida a todos os meus amigos. Pergunta: isso significa que as emoções em si não são perigosas, mas que é a decepção com nós mesmos que a torna tão poderosa ou perigosa? Sim. Resposta: sim. Exatamente, mas elas não precisam ser perigosas se você não quiser que sejam. Se a raiva interior não for compreendida adequadamente e liberada de modo construtivo, como você aprende neste caminho, o que se pode chamar de explosão de temperamento acontece e a criança em você exagera, destruindo os outros e o próprio eu. Encontre a criança que quer eliminar e então você terá condições de controlar emoções negativas em curso sem reprimi-las, mas expressando-as construtivamente e aprendendo com elas. Descubra a área em que se ressente por não ter tido atenção, por não ter recebido o que queria. Uma vez consciente do motivo de toda essa raiva, você será capaz de rir de você mesmo, porque recebe as exigências absurdas da criança em você. É este o trabalho que precisa ser feito nesta fase específica. Este é um marco crucial e decisivo em seu caminho. Depois de superar essa fase difícil, o trabalho prosseguirá com muito mais facilidade. Sempre que tiver medo de perder o controle, aconselho-o a lembrar-se da imagem que tem de si mesmo, do que acha que deveria ser, em oposição às emoções que realmente se manifestam. No momento em que vir essa discrepância, você não se sentirá mais ameaçado pelas emoções negativas. Você será capaz de controlá-las. Este é o melhor conselho que lhe posso dar a este respeito. Descubra em você o momento que sente ódio no mundo por não lhe permitir ser
a sua autoimagem idealizada, onde você sente que ele o impede de ser o que poderia ser sem a sua interferência. Uma vez consciente dessas reações emocionais, você dará novamente um grande passo à frente. Veja, meu amigo, sua confusão é que você pensa que o mal provém da existência das emoções negativas em si, mas não é isso. Ele provém da não aceitação do seu verdadeiro eu, da culpa que você lança no mundo por não lhe permitir ser o que sente que poderia ser se ele o permitisse. Esta é a natureza de tais emoções fortes e poderosas, e elas podem pô-lo em perigo somente na medida em que você permanecer inconsciente da sua natureza. Portanto, procure seu significado, procure sua verdadeira mensagem, e você jamais terá algo a temer. Com isso, meus caros, caríssimos amigos, despeço-me de vocês. Bênçãos para cada um de vocês, que possam todos obter maior força e maior sabedoria para conduzir sua vida e seu desenvolvimento interior, de modo a não permanecerem estagnados. Porque essa é a única coisa que dá sentido à vida, desenvolvimento contínuo. Quanto melhor você realizar isso, mais estará em paz com você mesmo. Bênçãos com toda a força, amor e ardor são dadas a vocês agora. Sejam abençoados, estejam em paz e fiquem com Deus. Verdadeiras e falsas necessidades. É a primeira parte do capítulo 9 que iremos ler no nosso próximo vídeo. Até lá!